Oi, tudo bem por aí? Chegamos aqui em mais uma reunião secreta, fechada aqui só para as empreendedoras que estão comprometidas com o que vai acontecer, né? Nós que estamos aqui preocupadas com o nosso empreendimento, com o nosso negócio e queremos ganhar aí mais dinheiro com a venda dos nossos serviços, dos nossos produtos, precisamos estar antenados aí para vender mais e mais e usar o digital para alavancar as nossas vendas. Não é à toa que o digital, ele tem sido um novo ponto de contato, porque já é, por exemplo, no Brasil, a utilização no Brasil já passa de 184 milhões de pessoas acessando isso todos os dias, né? É muita coisa. Então, como eu disse, não é à toa que sim, é um ponto de contato para vender mais, para dar mais resultado. A gente precisa estar atentos. E hoje, além da gente falar sobre como vender sem ser chata, 5 passos para a gente começar a vender melhor os nossos serviços e os nossos produtos, eu também vou falar um pouquinho sobre essa nova rede social aí que está todo mundo falando, que foi aberta ontem para o público, e aí vocês já vão ver o que é que aconteceu, né? Em poucas horas aí já tinha ultrapassado números bem expressivos no mercado das redes sociais. Então, sim, vale a pena a gente ficar de olho. Mas eu vou dizer por que você tem que ficar de olho e como é que você precisa usar essas redes aí para você também ser vista através desses outros pontos e ser, né, buscada aí através disso para vender o seu serviço. Certo? Então, eu vou dividir aqui a minha apresentação com você. E aí, ó, fica de olho. Se você tiver qualquer pergunta, coloca aqui no chat. Eu vou amar responder. A gente vai conversando ao longo disso tudo. Vender, né, é uma coisa meio estranha, as pessoas têm medo de vender. Você aí está comigo aqui, você já teve medo de vender? Conta aqui no chat para mim que eu quero saber se você já teve medo de vender. Deixa eu colocar aqui a apresentação, vocês estão vendo aí? Bom, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Perfeito, tudo certo. Então, olha, você já teve medo de vender? Conta aqui no chat que eu quero saber. Porque, às vezes, né, na grande maioria das vezes, a gente tem uma experiência um pouco ruim com vendas, né? Então, se você já passou por aquela experiência de ir para o shopping e o vendedor quase te puxar para dentro da loja, ou receber aquela ligação chata de telemarketing, ou ainda, né, receber cobranças indevidas de algum produto que você achou que era gratuito e não era. Você começa a ficar com essa bagagem, você começa a entender que isso é que é vender. Ou ainda aquele vendedor que liga e praticamente implora para você comprar alguma coisa dele, né? Então, a gente fica com essas imagens sobre a venda, sobre venda de serviços, de produtos, e aí a gente começa, não, eu não quero vender, eu não quero ser vendedora. Quem passou por isso aí? Né? Tô vendo sims aqui. Sim, já passei por isso, já passei por isso. Exatamente. E por que que isso acontece, né? Porque a gente, nós todos, somos formados da nossa percepção. A gente é educado de uma forma, a gente passa por experiências de uma forma. Só que a gente precisa entender que a venda, ela não é só dessa maneira. Ainda mais agora, com as redes sociais, isso mudou muito. Depois da pandemia, então, mudou mais ainda. A venda, ela precisa ser vista como uma troca, né? Então, numa parceria, os dois lados precisam ganhar. Então, quando a gente vende alguma coisa que o nosso cliente vem e paga para a gente, né, dinheiro, ele está recebendo alguma coisa de valor. O que, que ele está recebendo? Pode ser um produto que ele vai usar todo dia, pode ser que mais? Pode ser um serviço, né? Se você está recebendo dinheiro para solucionar um problema que ele tem lá, tá tudo bem. Por quê? Ele está te dando em dinheiro e você está dando em solução. Ele está te dando em dinheiro e você está dando em benefício. Isso é muito, muito importante, né? De entender que a venda, ela não precisa ser um negócio pesado. A venda, ela é simplesmente a solução de problemas. Qual que é o meu mantra aí que eu sempre falo para todas vocês? Venda é consequência de um benefício mostrado. Toda vez que você mostra um benefício, toda vez que você leva, né, a solução de alguma coisa aí para o seu cliente, consequentemente, ele compra de você. Mas isso precisa estar muito claro. O que é fácil de entender é fácil de vender, certo? Por isso que eu bato tanto na tecla com todas as mentorandas, com todas as alunas que eu já tive, clientes. O que é fácil de vender
aquilo que é fácil de ser entendido. Você precisa falar sobre os seus serviços e os seus produtos de forma clara, que esteja na mesma língua do seu cliente. Então, isso é muito importante, né? Muito bom. E qual que é a nossa meta hoje aqui, dentro dessa nossa reunião de negócios, dentro da nossa reunião secreta? Nossa meta hoje é falar sobre os 5 passos que você pode começar a aplicar para vender sem ser chato. Sem ter que ficar implorando para o seu cliente comprar de você, ou ir lá, né, e passar o cartão para você. Não. Existem algumas estratégias, algumas técnicas que vão fazer você vender de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sem esse peso que você está colocando aí nos seus ombros, né? Eu estou vendo que você falou aqui para mim, várias pessoas falando aqui, tenho medo de vender. Sim, medo de vender, a gente já eliminou esse mito aí, a gente sabe agora que a gente pode oferecer alguma coisa, sim, em troca do dinheiro do nosso cliente, desde que isso tenha valor para ele, desde que isso seja um benefício, certo? Então, vamos lá. E já que você teve medo de vender, conta aqui no chat para mim qual foi a sua experiência aí com venda nos últimos tempos que fez você ou ter esse medinho ou largar de ter esse medo, né? Porque eu também tenho mentorandas que falam assim, olha, eu tinha medo aí de vender, mas aí eu tive uma experiência muito boa num serviço X com um profissional Y e agora eu entendo que eu posso vender com muito mais leveza. Conta aí no chat que eu vou saber, que eu vou saber da sua experiência, vai ser muito legal aqui. Sempre que a gente está aqui numa reunião, pense o seguinte, literalmente é uma reunião de negócios, é para você pensar, refletir, entender como é que você vai aplicar isso no seu negócio para você ter mais resultado, certo? Muito bom. Então, a nossa meta de hoje é que vocês tenham esses 5 passos. Você vai sair daqui dessa reunião hoje com 5 passos para realmente começar a aplicar aí no seu dia a dia e ter muito melhor o seu posicionamento para vender mais, certo? Ó, tem gente que falou aí que se encontrou no mundo das vendas. Isso é ótimo, porque o mundo é feito das vendas, né? A gente vende uma ideia, a gente vende uma metodologia, a gente vende quando a gente está negociando com o nosso marido, se ele vai com a gente no shopping ou não, isso já é uma negociação. Se o filho vai tomar banho, não é verdade? Sempre teve medo de vender, ainda mais se receber um não. Então vamos lá, porque eu vou falar com vocês hoje sobre esses passos aqui para você vender aí do outro lado, tá? Eu quero que você venda mais, mais e mais. Então vamos lá. Opa, o que aconteceu aqui com o meu mouse? Boa, boa. Então, ó, vender serviços não é uma coisa muito fácil, né? Quando a gente tem um produto, a gente pega esse produto e fala, olha, esse produto ele tem cheiro de alguma coisa, ele é do tamanho tal, ele pesa tanto, ele é feito de alguma coisa. Só que a venda de serviços, ela é um pouco diferente. Quando a gente vai vender algum tipo de serviço, a gente não tem como dar esse tipo de característica. Por isso que a gente precisa, sim, estar mais atento em algumas coisas. Por quê? Serviço, ele vende através de resultado. A gente precisa mostrar o resultado para que as pessoas entendam que você pode causar isso, para que ela possa se sentir com aquele resultado em mãos, né? Então, por isso que é tão importante você, de repente, postar um feedback, você falar sobre um cliente que você está atendendo, porque isso também faz com que as pessoas entendam o resultado que elas vão receber. Eu não pago para um remédio de dor de cabeça, por exemplo. Eu não sou louca para gastar remédio com dor de cabeça, né? Eu vou na farmácia comprar um remédio de dor de cabeça para sentir o quê? Alívio, me sentir melhor. Eu quero o benefício, eu quero o resultado, né? Então, quando, por exemplo, uma farmacêutica ela faz propaganda de um remédio, ela não coloca lá o remédio, mostra lá para você o que tem naquele remédio. Não, ela mostra uma pessoa feliz, correndo num campo, livre, né? Com a família, dando risada, porque o que vende é o benefício, é o resultado. Eu vou comprar esse remédio para ter alívio, para ter cura, para ter conforto. E é a mesma coisa que você precisa pensar aí. O que é que o seu serviço ele vai levar de valor, de resultado, de benefício para o seu cliente? E eu estou te falando isso com muita propriedade, porque ó, eu até trouxe aí um pouquinho da minha história para você ver que faz 17 anos, mais ou menos, né? Um pouquinho mais agora, não vamos falar muito desses números aí, não.
mas que eu vendo serviços. Então, eu comecei na hotelaria, vendi serviço, vendi treinamento, vendi atendimento, né? E por muito tempo eu fiquei na área de treinamentos corporativos, fiz projetos muito legais com essas empresas que vocês estão vendo aí, tem L'Oréal, Belcorp, tem McDonald's, Grupo Pão de Açúcar, Avon, porque a gente fazia projetos, né, de treinamento dentro dessas empresas. E muitos desses projetos foram projetos de venda. Olha só que coisa louca, né? Eu sempre aquela pessoa que falava assim, eu não vou vender, não. Eu tinha medo de vender, né? Eu até fiz um post esses dias falando assim, eu sempre tive medo de vender os meus serviços. Eu sempre achei que eu não ia conseguir vender os meus serviços. E meu pai, né, que já era ali, ó, da área de venda há muito tempo, eu acho que eu não conheci meu pai antes de ele ser da área de vendas, né? Desde que eu nasci, ele é da área de vendas. E ele sempre falava, você tem que ir para a área comercial, você tem que ir para a área de vendas. É a melhor área das empresas, é a área comercial. E eu falava, não, vender não é comigo. Porque desde sempre eu tinha essa experiência estranha com vendas, né? Na minha experiência pessoal. Olha que coisa louca isso. Mesmo eu tendo, né, um familiar da área de vendas, a minha própria experiência molda o meu mindset, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu observo, né? Então, por mais que ele gostasse da área de vendas e por mais que eu entendesse, para mim era uma coisa isolada. Então, na área dele era bom vender, mas na minha área não era, né? Por quê? Porque eu tive essas experiências que não foram tão legais. Ah, cobrança indevida no cartão, porque eu assinei aqui uma revista para pegar a revista de graça. Pronto, passa lá meu cartão. Ou demorei para conseguir cancelar um produto, uma assinatura, e assim por diante. Ou aquele cliente, aquele vendedor, né, que me pegou pelo braço, praticamente pela mão, para puxar para dentro da loja. Então a gente tem algumas experiências que moldam esse mindset. Por isso que a gente precisa revalidar, reanalisar, né? E reviver tudo isso de uma forma com consciência, com intenção, para você ter estratégia e falar, opa, não precisa ser assim, né? E aí, quando você entende que não precisa ser desse jeito, que você tem o caminho, que você tem os direcionamentos, o que acontece? Você volta para a sua essência e aí você começa a vender exatamente da forma como você acredita. E aí, gente, aquilo fica leve, né? Quando você acredita no produto, quando você acredita na solução, aquilo fica muito mais tranquilo. Inclusive, mesmo depois de eu mudar um pouco esse meu mindset, de eu pensar já, não, vender é legal, eu também já tive dificuldades de vender algumas coisas. E por quê? Talvez não acreditava no produto, talvez não acreditava no benefício, na causa daquilo. E é isso que você precisa entender antes de qualquer coisa, né? A causa e o benefício que o seu serviço e a sua empresa estão levando lá para o cliente. Porque, ó, o jeito mais fácil de vender qualquer coisa é viver o que a gente vende. Então, quando eu falo para vocês aqui, olha, faz aí um post assim, por exemplo, que tem uma estratégia, né, dentro ali do Instagram, é porque eu faço isso, eu testo isso, eu sei disso. Então, vocês também veem verdade no que eu estou falando e, consequentemente, praticam, têm lá os resultados, falam para outras pessoas e assim por diante, o negócio vai crescendo, né? Então, com certeza, viver o que você vende é o jeito mais fácil de você ter resultados aí, certo? Deixa eu ver. Nossa, são tantas coisas, tantos sistemas que a gente fica perdido. É isso mesmo. Mas a gente está aqui para alinhar tudo. Porque, ó, de novo, né? A gente conversou sobre isso alguns dias aí atrás, que na grande maioria das vezes, quando eu recebo aqui uma nova mentoranda, quando eu recebo uma nova turma no acelerador e coisa assim, eu percebo que essas pessoas, na verdade, elas não precisam mais de informação, elas precisam de direcionamento, agilidade, como colocar tudo isso que ela sabe, tudo isso que você sabe em ação, né? Então, você precisa muito mais de direcionamento e feedback do que mais um curso de 100 horas, né? Mesmo porque, e contem aqui para mim, quem aí tem tempo de ficar ali 100 horas sentadinha assistindo aquelas aulas todas para esperar a conclusão daquela informação para aí sim você partir para a ação? É muito difícil, né? Hoje ninguém tem mais tempo para isso. Nossa vida está muito corrida. E por que a nossa vida está corrida? Com, claro, o crescimento da internet principalmente, está tudo muito fácil.
né? A gente consome as coisas de uma forma muito fácil. Tinham notícias, antigamente, quando eu era nova, que chegavam no Brasil 2, 3 dias depois. Né? Para quem trabalha com moda, com maquiagem, os produtos, ou até mesmo o lançamento daquela informação, chegava para a gente um mês depois. Ou a gente tinha que esperar revistas chegarem para que a gente entendesse o que estava acontecendo lá fora. Hoje não. Aconteceu, a gente está vendo ao vivo, a gente está em live, né? Então, por isso, a sensação de que as coisas são muito mais rápidas, ela está aqui, ó, sempre perto da gente, né? No nosso nariz. Por isso que a gente tem essa sensação. Então, com certeza, a internet, ela trouxe isso. Se você vê o gráfico de desenvolvimento humano, né? Desde a época ali, ó, das cavernas, quando encontraram o fogo, a roda, telefone e assim por diante, a gente foi tendo pequenos desenvolvimentos, aí chegou o telefone grande, desenvolvimento. Quando chegou a internet, isso foi totalmente diferente, porque não é só para nós, meros mortais, né, que isso foi diferente. Também para profissões como medicina, que conseguiram trocar pesquisas ao longo do mundo, os profissionais, biólogos, enfim, ao longo do mundo todo em minutos, em uma reunião pelo Zoom, igual a gente está fazendo aqui, né? Olha o que a gente está fazendo aqui. De onde você é? Conta aqui para mim. Eu estou aqui no Canadá, né? Dando essa aula para você, estando com você aqui nessa reunião, e você está captando as informações, mesmo a gente estando tão longe fisicamente, né? Olha aí, ó, gente de Pernambuco. Quem mais? Contem aí para mim. Olha aí, gente que tem dificuldade de vender porque tem medo do julgamento, tem o auto-julgamento. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, ó, Minas Gerais, Paraná, muito bom. Brasil todo aí, ó, de norte a sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, muito bom, gente. E ó, deixa eu falar uma coisa, antes da gente começar os passos, eu quero perguntar uma coisa para você. O que é vender para você? Conta aqui para mim, o que é vender? Antes de eu falar assim, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, a gente precisa entender o conceito do que é vender, né? Eu comecei falando um pouquinho, hora que a gente chegou aqui nessa reunião hoje, falando que, ok, venda é uma troca, venda é uma parceria. E aí só existe uma parceria quando os dois lados têm vantagens, benefícios, certo? Então, eu ganho dinheiro nessa parceria e você ganha a solução. Ou vice-versa. Quando você, por exemplo, compra um curso específico, quando você contrata um serviço de um profissional, você recebe o benefício e, em troca, você dá o dinheiro. Então, os dois lados precisam se beneficiar. A venda, ela é isso, né? Ela é uma parceria. A venda, ela é relacionamento, ela é confiança. Ninguém compra de alguém que nunca viu na vida, né? Já existem pesquisas, principalmente no neuromarketing, que mostram que uma pessoa ela precisa te ver pelo menos umas 6 vezes antes dela decidir tomar uma ação em relação a você, ao seu produto, ao seu serviço. Então, não é à toa que a gente produz conteúdo diariamente. Não é à toa que a gente quer estar nas redes sociais o tempo inteiro, porque a gente já entendeu que ser visto, mostrar o que a gente vende, aumenta potencialmente as nossas vendas. As pessoas precisam ver, elas precisam entender que você é confiável, entender que você sabe do que você está falando, mas mais ainda entender qual é o resultado que ela vai ganhar com isso. Como eu disse, ninguém passa o cartão para quê? Ninguém passa o cartão para o produto em si, final. As pessoas passam o cartão pela vantagem, pelo benefício, pelo resultado, né? Qualquer produto você consegue vender, desde que você explique certinho o que ele vai ganhar com isso. Imagina, nós mesmos, eu, você aí do outro lado, a gente só quer saber o que a gente vai ganhar com aquilo, né? Então é importante que você entenda isso. Venda é troca de valores, né? Venda, ela fala, claro, eu não estou falando só de dinheiro, tá? Não estou falando só de dinheiro. É troca de experiência, é troca de serviço, é
realmente proporcionar uma solução, um benefício para quem está ali. Então, toda vez que você pensar em vendas, eu quero que você troque isso na sua cabeça. Você não vai mais falar assim, eu vou vender alguma coisa. Principalmente se você tem dificuldade de vender. Você vai ser solucionadora de problemas. Você vai solucionar um problema. Você vai entregar um benefício, né? Então, isso é muito, muito importante para que você comece a vender melhor, para que você comece a tirar esse peso daí e faça os passos que a gente vai falar agora, certo? Muito bom. O que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Olha, então, eu tenho até um exemplo aqui para te dar, né? A gente tem lá uma empresa e aí ela estava com problema de vendas, sabe? Estava com problema para reverter objeções dos clientes. E como é que você pode melhorar isso? E essa empresa ficou pensando, poxa vida, a gente tem um produto bom, tem alguns clientes aqui que até entram em contato, a gente consegue fazer visitas. Como é que a gente vai melhorar essas vendas, esses resultados aí? E, gente, basicamente, quando você tem profundidade de entendimento do seu produto, da sua solução, você consegue entender em que momento do problema ou em que momento da necessidade do seu cliente, o que você oferece, ele vai solucionar, né? Como ele vai sanar isso. E aí, depois que a empresa entendeu isso, ele começou a dar treinamentos mais profundos do produto para os vendedores. Por quê? Ninguém mais do que aqueles vendedores sabiam sobre a empresa. Eles eram os maiores entendedores do produto. Eles iam lá no cliente, o cliente falava qual era o problema e ó, eles já sabiam de todos os produtos que eles tinham qual era o que ia solucionar o problema, a necessidade daquele cliente. E aí as vendas fizeram o quê? Cresceram, né? Porque agora eles não estavam indo lá só mostrar um portfólio, eles estavam indo lá mostrar a solução do problema específico. Consegue entender a diferença? Então, quando você entende o seu produto, os seus serviços com uma profundidade, você consegue colocar à frente da necessidade do cliente. Então, o cliente vai te falar uma coisa aqui, você automaticamente já vai entender o que é que você tem que pode ajudar ele ali. Quais os serviços que você tem que você vai poder oferecer para ele? Você não vai oferecer todos os seus serviços o tempo inteiro, a não ser que essa seja a necessidade do seu cliente especificamente. E aí você vai falar, opa, aqui a gente pode oferecer uma solução mais completa. E aí sim, ele vai gostar, vai comprar de você. Por quê? Você está pensando no problema dele e não só em oferecer qualquer coisa para ele, né? Que é o que acontece com muitos profissionais. Tem uma proposta comercial, né? Padrão, e vai mandando. Manda um monte de proposta, não recebe nenhum cliente novo. Por que não recebe cliente novo? Porque apesar dos clientes terem necessidades parecidas, eles pensam, reagem, estão em momentos diferentes. Então, vou dar um exemplo para você. Aqui pode ter mais de uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de vender na rede social, mas eu tenho aquela empreendedora que é ansiosa, que ela precisa de uma ação para fazer agora. Eu tenho aquela empreendedora que acha que isso não é para ela, então ela ainda está no período de ser convencida. Ó, as duas têm a mesma necessidade, mas em momentos diferentes ali, dentro da esteira de produto, dentro do meu funil de vendas. Preciso entender isso, né? Aí eu tenho uma terceira que também tem dificuldade das redes sociais, mas ela já é aquela mais estudiosa. Ela quer primeiro entender toda a informação para depois praticar. Então, como é que você olha o seu cardápio de produtos, o seu portfólio com a sua experiência e define qual é o tipo de serviço ou produto que você vai oferecer para cada uma? Só entendendo o produto com muita profundidade, com clareza, sabendo explicar o benefício de cada um deles, entende? Então, ó, o passo zero, tá? Antes da gente começar os 5 passos essenciais para que você venda sem ser chata, é você entender a sua solução. O que é que você vai entregar?
Escreve aqui para mim no chat. Eu quero que você escreva em uma frase qual é o benefício principal dos seus serviços e quantos serviços você tem aí para oferecer. Porque de um único serviço, de um único produto, nenhuma empresa ficou rica. Então, a gente precisa entender como estruturar a nossa empresa para ter vários produtos, vários serviços, para que você consiga atender esses clientes que, mesmo que com a mesma necessidade e a mesma busca, eles estão em momentos diferentes, entende? Isso é o segredo principal. Isso eu nem falo, né? Aí abertamente nas redes sociais, porque realmente é parte da estratégia da empresa. Vocês precisam entender isso e criar isso, tá? Muito bom. Tô vendo que tá devagar aqui esse chat, por quê? Peguei vocês. É difícil, né? É difícil saber realmente qual que é a minha solução. Eu acredito no que eu estou entregando? Quando eu falo hoje que eu te oriento a ter um negócio saudável com produtos bem valorizados para você ganhar mais, eu acredito nisso. Eu sei que eu posso fazer isso. E você, com certeza, vai ter esse resultado se você aplicar o que eu estou falando, né? Olha lá, tá difícil aí, hein? Tá difícil. Muito bom, muito bom. Então, ó, vamos lá. Gente, você já pensou em ganhar aí pelo menos 5 mil reais com a venda dos seus produtos, dos seus serviços usando a internet? Porque, ó, é o que eu estou te falando, não é só de um produto que uma empresa vive. Quando você entende com profundidade, né, o seu serviço e você sabe como apresentar isso, você começa a vender muito mais. E a rede social, ela pode ser, sim, uma alavancadora. Por exemplo, eu tenho 100% das minhas alunas, o primeiro contato comigo foi na rede social. Foi na rede social. Então, por isso que é tão importante você entender o seu produto, mas entender também o quê? Como eu vou vender esse produto? Como que eu vou valorizar esse produto para as pessoas quererem comprar de mim, pagar esse serviço, né, para mim? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre a mentoria Impulso 5K, que é a minha metodologia para estruturar produto, estruturar a base da sua empresa, entender como valorizar o seu produto, entender como divulgar isso nas redes sociais, na parte offline também, porque você precisa vestir a camisa na parte offline. Lembra que a rede social ela é a extensão da sua empresa, né? Para você realmente ter resultados aí excepcionais. E aí eu vou falar um pouco que dessa metodologia eu me baseio em 4 pilares. Vou contar aqui para vocês ao longo aqui dessa reunião para a gente entender um pouco mais, mas basicamente o meu objetivo é fazer você ganhar pelo menos 5 mil reais a mais por mês, só com a estruturação de produto e funis de venda. Entender como é que você vai atrair o cliente, como é que você organiza o seu atendimento, como é que você vende, faz pós-venda e retém esse cliente. Certo? Muito bom! Então, e olha só, porque venda é possível. É possível você fazer venda leve. E como é que você vai mostrar o seu produto? É aí que está a chave do negócio. Olha aí a Jaque falando que depois de um post já rendeu reunião para vender os serviços de consultoria dela. E essa mensagem aqui da Rafa, eu recebi ontem, literalmente, né? Ela me mandou, tem ótimas notícias, ó. Sabe as propostas que enviei no final de semana? Fechou, as duas, né? Por causa disso. Porque tem consistência, sabe mostrar, sabe trair desejo, curiosidade, tem posicionamento profissional, valoriza o produto, valoriza a profissional, fecha a venda. É muito mais fácil quando as coisas elas estão assim, todas homogêneas, né? Todas orgânicas ali, tranquilamente. Então, isso é muito, muito gostoso de ver vocês aí voando, conseguindo entender que sim, é assim que faz para conseguir fazer mais venda nas redes sociais, tá? Então vamos lá, ó. Gente, 5 passos para vender, bem simples. Vocês vão ver. É bem simples. Não tem que inventar roda. Você aplicando isso daí, você já vai começar a ter resultado. E ó, mas não adianta você olhar essa aula aqui, né? Estar comigo nessas reuniões,
toda semana e não aplicar, né? Porque se você não aplica, você não vai ter resultado. A ação gera resultado, tá? Então, pega essas informações aqui, senta aí e aplica, tá? Muito bom. Então, vamos lá. Passo 1. Mostre os benefícios. Não adianta você vender técnica. Não é a técnica que vai vender o seu serviço. Não é a metodologia, nossa, mirabolante, que você aprendeu na faculdade, que você aprendeu no seu curso técnico, que você aprendeu no seu curso profissionalizante, que você inventou que vai vender o seu serviço. Vende o benefício. Qual é o resultado? Olha o que eu estou te falando aqui. Se você entra na minha mentoria, você vai fazer R$ 5.000 a mais por mês, ou mais, né? Eu já tenho aí mentorando que está fazendo mais, e daí? Eu estou te vendendo o benefício. Como você vai chegar nisso? Você não precisa saber, porque você quer saber o resultado. O como é o que eu vou fazer. É o que você vai comprar de mim. A minha experiência, a minha expertise. Então, você também precisa fazer isso aí do outro lado. Qual é o resultado que você vende? Qual é o resultado que o seu cliente vai ter? Por que ele precisa te contratar? Conta aqui para mim. Por que ele precisa te contratar? Fala uma única coisa que faz você ter esse diferencial. Será que você sabe isso? Eu vou te dizer, por que é que você precisa me contratar? Porque eu tenho mais de 15 anos de experiência, porque eu já estou há quase 6 anos no mercado digital, eu já tenho meus produtos digitais e eu vivo do meu negócio. Então, você tem que me contratar por causa disso, porque você está na mesma linha que eu. Você está precisando dessa informação para querer o que hoje eu já consegui. Isso é uma mentoria, isso é uma consultoria. Eu tiro do ponto A e te levo para o ponto B. E você, aí do outro lado? Como é que você faz isso? Né? Da onde você tira o seu cliente e para onde você leva ele? Você tira ele do ponto A e leva ele para o ponto B. Qual é o ponto B? Qual é a solução que você tem aí? Então, primeiro passo é você começar a mostrar benefícios. Para de falar que você usa, eu uso a técnica da pele blindada, né? Eu tenho uma aluna maquiadora que ela fala isso para mim. Eu falo, que técnica é essa? O cliente, ele não sabe. O cliente, ele não sabe o que é isso. É porque é uma pele à prova de água e de atrito. Eu falei, é isso que você vai vender, que a maquiagem dura mais de 12 horas. Então, o que você vende? Técnica de maquiagem, né? A sua maquiagem dura mais de 12 horas. Você já pensou se você planejou todo o seu casamento ou toda a sua formatura, pagou, né, um valor super alto, aí deu aquela choradinha, ficou toda cagada e aí sai horrível na foto. Olha, uma festa planejada assim, por ano, paga com muito esforço e de repente, nossa, as fotos estão horríveis. Você quer isso? Não? Então você precisa da maquiagem, que é a prova de água, que é a prova de atrito e que dura 12 horas. Aí teve lá uma cliente dela que mandou um feedback, que falou assim, nossa, olha, ela fez a maquiagem para o casamento, ela dormiu, no dia seguinte ela acordou, ela ainda estava com os olhos todo maquiadinho, mandou uma foto com o delineado impecável. Aí eu falei, é isso que você precisa usar. Qual que é o benefício da pele blindada? É você passar a sua festa impecável. É você estar no seu ambiente que você sonhou, naquele plano maravilhoso, naquela festa que você pagou, e você está maravilhosa, do jeito que você queria estar. 12 horas de duração. Perfeito. Então, qual é o benefício aí que você causa? Tá? Muito bom. Passo 2. Posso ir para o passo 2? Falem aí comigo, falem aí comigo. Estão chocadas. Passo 2. Entenda o seu público. Entenda o seu público. Conteúdos gratuitos vão ajudar o seu público a andar com você. Você vai responder as dúvidas, você vai trazer ali pequenas soluções para o dia a dia dele. E é assim que você vai mostrar o quê? O seu conhecimento. É assim que você vai educar o seu cliente a precisar do que você vende. Precisar de você. Se você entregar pequenas soluções, conteúdos que ele fale assim,
Não sabia que eu precisava disso, né? Quer ver um exemplo? Shoptime. Quem aí já assistiu o canal da Shoptime? É Shoptime? Eu estou confundindo os nomes? Não, Shoptime. Shoptime. Você olha lá, eles lançam uma panela elétrica, sei lá, um aspirador, um limpador de janela que gruda na janela, qualquer coisa desse tipo. Aí o que acontece? Você olha e pensa, gente, eu preciso disso. Não sei como que eu vivi até hoje ser isso, né? Porque eles educam o cliente a precisar daquilo. Ele mostra como a sua vida vai ficar muito mais fácil e rápida. A pessoa que está ali cozinhando, ela está toda arrumada, não espirra nada, não fica cheiro na casa. Nossa, esqueci de limpar a janela, grudo lá o limpador de janela e o negócio é um robozinho e limpa tudo. Aí você fala, você já imagina na sua casa, porque ele coloca aquilo na sua rotina, né? Então, venda é o quê? Venda é o quê? Relacionamento. Você precisa conversar, você precisa entender. Então, converse com as pessoas, converse com os clientes que você já teve, que já adquiriram seus produtos aí e serviços. Para vocês entenderem, por exemplo, por que essa pessoa comprou de você. Conta aqui para mim, quem já tem cliente? Você já fez essa pesquisa com o seu cliente? Por que o seu cliente compra de você? Esses dias eu tive uma reunião individual aqui com uma mentoranda e eu perguntei para ela assim, por que as pessoas compram de você mesmo estando longe? E aí ela falou assim, talvez pelo atendimento. Talvez. Ela não sabe, né? Não sabe. Então, assim, se você não sabe por que os seus clientes compram de você, você não vai conseguir investir no que dá certo, entende? Você não sabe o que está dando certo. Você está ali, ó, à mercê, na sorte, literalmente, né? Então precisa pensar sobre isso. Esteja atenta ao que as pessoas perguntam. Eu quero mostrar para vocês, em uma dessas reuniões, acho que eu vou falar na próxima semana, como que eu fiz mais de R$ 1.000 só com perguntas que me faziam no direct, em menos de 20 dias. E estou falando de uma pergunta específica, tá? Mais de R$ 1.000 em menos de 20 dias com uma pergunta específica, com um único produto. Querem saber disso? Bastidores, para a próxima reunião. Porque é verdade. Como é que você faz dinheiro com a sua rede social? Assim, estando atenta, conversando com as pessoas, perguntando para elas um pouco mais. Você quer saber disso? Entendi. Ah, peraí. Ó, tem um lançamento aqui. E aí você organiza essas pessoas. Porque essas pessoas é que precisam do que você tem. Porque elas vieram perguntar para você. Você já é uma referência para elas, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a criar conteúdos gratuitos que resolvam a pontinha do iceberg. Ela vai começar a entender que você é entendedora daquele assunto. E aí, quando ela estiver preparada para comprar, é você que ela vai vir buscar, né? Para isso, você que é uma empreendedora, você precisa se ver como empreendedora. Vocês estão se vendo aí como dona do negócio, CEO, dona do dinheiro? Estão se vendo? Conta aqui que eu quero saber. Vocês estão se vendo como dona do dinheiro? Ricas, maravilhosas? Ó, aí o que você vai fazer? Você vai estar com o seu cliente onde ele quer estar. Onde ele vai estar. Você precisa estar onde ele está, né? Vai solucionando, vai levando informação. Aos poucos a pessoa vai se conectando com você. Quer um exemplo? Ó, eu falei, né, desses R$ 1.000 aí. Vou falar logo mais. Vou fazer uma reunião para mostrar os bastidores disso para vocês. Mas assim, ó, toda vez que que as pessoas te perguntam coisas, seja na sua vida aí, no offline, ou seja no seu direct, as pessoas ficavam perguntando, faz uma pergunta aqui, faz uma pergunta ali, anota. Rica! Boa, boa, rica. Ó, vai anotando as informações. São essas informações que você precisa para criar conteúdo e vai trazer mais cliente para vocês, né? Por exemplo, o que eu fiz? A pessoa sempre ficava me perguntando sobre proposta comercial. Ah, Ivo,
recebi aqui um direct, o que eu faço? Aí eu mandava lá umas informações sobre proposta. Aí eu criei o modelo da proposta comercial que vende mais, que era a proposta que eu uso para fechar muitos clientes, que eu já usei por anos, que já faturou aí mais de 10 milhões de reais em venda. Muito mais, gente, mas só o que era a minha equipe fazia em 2, 3 anos ali, era muito mais que isso, né? Porque só no último ano minha meta era 10 milhões, né, para fechar no ano lá, da minha equipe. Então, assim, eu sei que fecha muito mais. Mas eu separei, eu não simplesmente falei, eu criei o modelo da proposta para você copiar e colar. Para você copiar suas informações, colar e começar a enviar para os seus clientes. Para você entender o que o seu cliente precisa e customizar isso de acordo com cada necessidade, né? E aí, o que eu fiz? Comecei a trazer informações sobre isso. As pessoas começaram a perguntar mais. E aí, no final, eu faço uma chamada para quê? Entra no workshop da proposta que vende. Entra no workshop. Compra o modelo que eu fiz para você. Então, o valor é acessível, a informação está aqui com você, eu fiz todas as suas informações aqui, está aqui, ó, compra. Aí a cliente vai lá e compra. Aí a aluna vai lá e entra na plataforma. Porque ela estava me fazendo essa pergunta. Você cria um conteúdo e fala, opa, ela tem essa informação. E depois encaminha para venda, né? Então, quando você entende, começa a conversar com o seu cliente, você vai entendendo as suas necessidades, quais são os produtos que você vai levando e automaticamente você vai estar onde ele está, né? E onde é que seu cliente está hoje? Olha aí, tem uma nova rede social no ar, né? Ontem isso daí foi um buchicho total. Threads. O que são aí os threads? Né? Ai, meu Deus, eu entro no thread ou não entro no thread? O que eu faço? Bom, gente, se a gente for traduzir, né, ao pé da letra ali, quer dizer fio, tópico, tendência. Então, é um lugar rápido para falar de tópicos que estão em alta, né? Coisas que você pensa aí. Isso é muito importante. Por que é que você tem que aderir às novas tendências de mercado no dia de hoje? Por que que você tem que fazer isso? Por que que entrar nessas novas tendências pode te ajudar muito a ter resultado? Ó, esse daí é meu perfil, tá vendo? Assim que eu entrei, eu tirei esse print aí. E olha só que coisa louca que saiu hoje nos jornais. Que em menos de 24 horas, eles já tinham passado de 30 milhões de usuários. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer isso? Onde é que as pessoas estão? Qual é o olhar que as pessoas estão tendo hoje? Olha só, que coisa louca. Saiu em jornal do mundo inteiro. Saiu na CBS, saiu na BBC, saiu na News, saiu no The Guardian. O mundo inteiro está olhando isso daí acontecer. Se você ainda não falar, é bom você começar a pensar. Ou passou pela sua cabeça uma coisa assim, mais uma rede social? Mas eu não sei nem mexer no Instagram. Como é que eu vou fazer isso? Conta aí. Quem pensou nisso? Quem olhou meu comentário e falou, vixe, mais um, mais um. É isso. Mas pensa o seguinte, você é a dona do seu negócio. Você precisa estar antenada. Empresária é assim, ó, antenada. O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Estou vendo aqui, vou procurar. Quem que pode me ajudar nisso? Opa, Ive sabe. Ela falou já de alguma coisa. Eu ouvi ela falando aqui no meu grupo de alunas. Vou dar uma perguntada, vou ver o que ela está fazendo. Modela. Você não precisa inventar roda. Tem gente que vai te ajudar com isso, né? O Threads, ele é uma rede social atrelada ao Instagram, que ela é praticamente um Twitter, né? Você tem ali uma limitação de caracteres, você só escreve ali o que você quer falar e pronto, e posta ali. E aí as pessoas podem ir replicando aquilo, né? Podem ir falando com você ali. E qual que é a vantagem de você aderir a essa rede social agora, nova, que acabou de lançar, menos de 24 horas aí no ar, né? Com mais de 30 milhões em menos de 24 horas. Olha aí, esses daqui já são meus posts lá do Thread. E olha que coisa interessante, você não precisa fazer arte. Ah, então eu pego aquelas pessoas, aquelas profissionais
que já estavam ali falando para mim, Ive, não sei fazer uma arte. Então, pronto, já usa a nova rede social para te ajudar com isso. Você não precisa fazer arte, você só escreve o seu pensamento, você só escreve o seu conteúdo. Você também pode pôr arte, mas não é necessário, tá? Outro, ágil, por ser só texto, então você não precisa ficar pensando na imagem que você vai colocar, você pode trazer só um texto ali, só um insight, só uma dica, né? Só, de repente, um passo a passo escrito. Então, é fácil de fazer, é intuitivo, né? Ele monta o repost, então você pode reaproveitar conteúdo de um lugar para o outro. Então, o que eu fiz? Fiz lá o textinho, lá no thread, cliquem em compartilhar direto para os stories ou direto para o feed. Ele mesmo já faz esse layout aqui. Eu não faço nada, eu só clico aqui, automaticamente a ferramenta já faz o repost organizado, bonitinho. E aí? Não ajuda? Reaproveitamento de conteúdo, gente. Olha aqui, ó, agilidade. Vocês precisam de coisas que são ágeis no dia a dia, né? Rede nova, entrega alta, o algoritmo ainda está fresco, ele não sabe o nosso comportamento. E ó, uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, né? Não é culpa do algoritmo, é culpa do nosso comportamento. Se nossa, só está entregando aqui coisa de política para mim, porque você só estava indo atrás de coisa de política. Nossa, só está entregando aqui um tipo de conteúdo aqui, ó, só maquiagem, só moda. Depois você não quer que eu fique tendenciosa, que eu copio, ou que eu me sinto desmotivada porque eu só estou vendo isso? É o seu comportamento que está fazendo o algoritmo te entregar isso. Por isso que dentro das minhas mentorias, dentro dos meus cursos, a gente tem um período que a gente fala, faz a limpa e entende melhor sobre isso, né? O algoritmo, ele só replica o quê? O seu comportamento, tá bom? E, ó, observação aqui bem importante, tá? Primeiro, entra lá já para guardar seu nome, né? Então, se você tem o nome de uma empresa, se você já tem um nome ali um pouco mais definido para sua marca, ou você usa o seu nome já dessa maneira, já entra logo para você reservar o seu arrobinha ali, né? Porque a gente muito sabe que o tempo inteiro entrando novas pessoas ali, quem nunca viu, quem nunca tentou colocar ali um nome de uma empresa ou um nome de alguma coisa que gostaria de abrir e não dava mais? Quer ver um exemplo? Meu perfil no começo chamava Moda Digital. Eu queria o Moda Digital. Quando eu entrei lá, já tinha outros Moda Digital. Então é importante, se você quiser esse nome, se você quiser o nome que você usa, já entra logo para reservar o nome, tá? Outra, surfa a onda do momento. Todo mundo está falando disso. Como que você vai ficar fora? Todas as pessoas ali ao seu entorno estão falando disso. Tá o maior burburinho. Inclusive em outras redes sociais isso está aparecendo. As pessoas estão fazendo um movimento. Então, surfa a onda. Você pode estar lá também. Quem sabe você não vai ser a primeira da sua profissão ou da sua cidade a entrar ali. E que você vai alcançar outras pessoas que ainda não conhecem seu trabalho. Né? Então, faça isso. E seja ágil, porque como é novo, está entregando mais. Já coloca ali um conteúdo legal que fala do seu trabalho, que mostra o que você faz. Escreve alguma coisa legal. E aí eu passo para o terceiro passo. Né? Qual que é o terceiro passo? Fale do que você já sabe. Você não precisa saber de tudo. Você sabe uma coisa específica. Você é especialista em alguma coisa. O que é que você vai falar nas redes sociais? O que é que você vai falar no seu Instagram? O que é que você vai falar no Thread? O que é que você vai falar no TikTok, YouTube, onde você quiser, do que você já sabe. Você, mais do que ninguém, sabe a transformação que o seu produto ou o seu serviço causa. Então, é disso que você vai falar. É sobre isso que você vai postar. É isso que você vai vender. Porque você já sabe. Hoje, por exemplo, eu sento aqui e eu fico muito focada para estudar para uma aula? Não. Nossa, Ivy, como assim você está falando que eu não preciso estudar? Não. Eu estou dizendo que eu não faço isso mais e que você também não vai fazer mais.
porque é a sua especialidade, é a sua profissão. Então, assim, o que eu estudo hoje é para me atualizar, mas eu faço isso todos os dias. Eu trabalho com isso todos os dias. Então, para mim, é fácil. Eu não preciso só estudar o tempo inteiro, só aquilo, ficar tensa, nervosa com aquilo, porque eu trabalho com isso. Eu sei mexer nas ferramentas, eu faço isso o tempo inteiro. Eu crio conteúdo para cliente. Então, por isso, para mim, é muito mais fácil sentar aqui e dar uma aula sobre isso, né? Agora, se você falar assim para mim, e dar uma aula sobre, deixa eu ver, cardápio inteligente, eu vou conseguir dar essa aula? Provavelmente sim. Então, eu vou pedir ajuda de alguma nutricionista, ela vai ter que me ajudar a fazer tecnicamente a aula, aí eu vou estudar, decorar muitas coisas, e aí eu vou vir aqui dar aula. Por quê? Porque eu já tenho costume e hábito de falar para as pessoas, de dar aula, facilidade em dar aula. Mas o assunto não é meu, então eu vou ter, olha, que estudar muito, eu vou ter que me dedicar muito, eu vou ter que só decorar muitos termos, né? Então, para você não precisar sofrer com isso, e se não é uma coisa que você vai vender, fale do que você sabe. Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo. Pode acreditar. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Vai ser muito melhor, tá? Fale sobre a importância, ofereça os benefícios, faça lives, stories que mostrem seus conteúdos, que mostre você em ação, mostre você ali, ó, nos holofotes. Você é a especialista, você é a star, você é a estrela desse perfil, porque você que tem esse conhecimento, certo? E aqui, gente, quando você faz isso, quando você aparece numa live, quando você aparece nos stories, quando você faz isso aqui que eu tô fazendo, uma reunião com pessoas, né, com profissionais específicos, você ativa aí gatilhos mentais poderosíssimos, poderosíssimos. Quem aí já tem o meu e-book, Desvendando os Segredos dos Conteúdos que Vendem? Lá eu falo dos 6 gatilhos mentais mais usados no marketing, né? Ó, aqui eu estou ativando um gatilho muito, muito importante que a gente usa muito no marketing. Gatilho da reciprocidade. Por exemplo, eu estou dando um conteúdo, eu estou dando uma solução e as pessoas automaticamente retribuem. Elas seguem com você nisso. Aí elas contribuem em like, em informação, em compra do que você vende. Certo? Que mais aqui? Gatilho da autoridade. Opa! Eu sou a especialista, eu detenho o conhecimento, eu estou aqui te mostrando. Senão não daria minha cara tapa aqui, não minha tapa cara, né? Já troquei as coisas aqui. Eu não daria minha cara tapa aqui se eu não soubesse. Eu estou aqui. Você pode fazer qualquer pergunta, né? É isso que passa na cabeça do cliente inconscientemente. 98% das nossas ações começam no nosso inconsciente. Eu não sei porque que eu fui com a sua cara, mas eu fui. Mas provavelmente teve alguma coisa que eu passei em algum momento, ou que você me apoiou, que você me elogiou, ou alguém que era parecido com você é da minha família, e assim por diante, né? Então, ativa esse gatilho da autoridade. Quando você está ali, quando você fala, quando você mostra que você sabe do que você vende. Certo? Posso ir para o próximo passo? Estamos no 3. Posso ir para o 4? Me digam aí se eu posso ir para o 4. Vocês estão preparadas para ir para o passo 4? Passo 4. Boa. Então, ó, passo 4 é se valorize. Eu vi aí que tinha gente falando que, ai, eu tenho medo do julgamento, eu me auto-julgo. Mas se você não se valorizar, quem é que vai? Muitas vezes a gente deixa de valorizar o nosso trabalho, valorizar a entrega. A gente olha para o lado e acha que a grama do vizinho é mais verde. Certo? Você se compara com o outro. Só que você está sendo injusta com você mesmo.
porque você só está vendo um pedacinho do pedacinho da vida daquela pessoa. Por exemplo, os stories. Se você vê 5 stories meus, você está vendo 5 minutos da minha vida. Só que a minha vida tem 24 horas por dia. E você está vendo 5 minutos, né? Se você vê um Reel com imagens legais, você vê menos do que 2 minutos, até 90 segundos. E você está vendo a lacuna da lacuna da lacuna da vida do vizinho. Você só se compara. Então você precisa se valorizar ao invés de se comparar, né? E você precisa mostrar realmente a diferença. O que é o seu serviço? Né? Você não precisa ficar se comparando com o outro, perdendo tempo com isso. Ó, do mesmo jeito que você tem 24 horas, o vizinho também. Se você está perdendo tempo se comparando, deixando de se valorizar, deixando de valorizar o que você entrega, você está perdendo tempo. Né? Aqui você tem que mostrar essa diferença. Você tem que mostrar na sua proposta o que é que o cliente precisa. Entenda as necessidades dele e mostra que você é que pode agregar, você é que vai resolver. Conta aqui para mim, por que as pessoas elas vão comprar de você, né? Se você tem isso na veia, de verdade, se você se valoriza, se você valoriza o que você entrega, automaticamente as pessoas valorizam também. É sério, gente. Ó, eu vou nem ser, ó, com vergonha de contar isso aqui para vocês, hein? Mas eu já vendi consultoria individual por R$ 500. Então, eu não valorizava o meu conhecimento, não valorizava toda a entrega que eu fazia e, consequentemente, eu tinha pouco cliente. Quando a minha consultoria ela passou a custar o que ela custa hoje, então eu tenho vários produtos hoje, certo? Se você não valoriza, ninguém vai valorizar. Quando você valoriza, a pessoa entende que você tem esse conhecimento. Se você valoriza, o outro vai valorizar. Vai vir quem é comprometido, quem se conecta com você. E só pelo preço você já se diferencia. Opa, eu tenho aqui algo mais que talvez aquela outra profissional não tenha. E assim, ó, seria muito ingênuo se eu falasse para você que a concorrência não existe. Existe. Mas você pode se diferenciar da concorrência com entrega, né? E também porque, assim, existe mercado para todo mundo. Existe mercado para aquela pessoa que vai contratar só aquela profissional que anda de terno, que não sou eu, né? Vocês estão bem. Vai ter aquelas pessoas que vão contratar aquela profissional que tem cara de rica. Vai ter aquela pessoa que vai contratar aquela profissional que tem cara mais casual, mais simples, porque acha mais acessível, e assim por diante. Tem mercado para todo mundo, tá? Como é que você está aí se posicionando? Precisa lapidar esse posicionamento, valorizar mais a sua marca, valorizar o seu produto, se valorizar para que o outro possa valorizar também e você venda sem precisar vender, né? Hoje tem gente que vai lá e me chama no direct perguntando como que funciona o meu serviço, se eu tenho aqueles serviços. Aí eu faço a reunião individual com o cliente para entender melhor se os meus serviços eles estão adequados com o momento dele. E, gente, honestidade é a melhor coisa. Eu faço a reunião e, de verdade, quando eu acho que a pessoa não está preparada para a minha mentoria, eu falo, você não está preparada para a minha mentoria. Você tem que começar daqui e depois que você aprender isso, depois que você já fizer isso, depois que você dar esses primeiros passos aqui, aí sim você pode fazer o upgrade e entrar para a minha mentoria de Impulso 5K. Agora, se você está preparado, aí eu vou te falar, você tem que entrar por isso, isso, isso. Aqui é o melhor lugar, eu vou te entregar isso, você só está precisando de direcionamento. Agora, se você está muito longe disso ainda, muito longe de estruturar um seu negócio, eu sou sincero, eu falo. Aí o pessoal fala assim para mim, mas Ivy, você está perdendo dinheiro? Não, não tô. Sabe por quê? Porque seria muito ruim a pessoa entrar aqui numa mentoria comigo, por exemplo, e se sentir frustrada. Ela não vai renovar, ela não vai indicar para outras pessoas. Agora, quando eu sou honesta, quando eu falo para ela o que ela realmente precisa, é capaz de ela já indicar para outra pessoa vir e entrar nessa outra mentoria, que é o que aconteceu esses dias. Eu tenho uma aluna que foi indicação de outra. Olha, eu não estou ainda, eu não posso entrar ainda nessa mentoria, mas eu acho que você pode. Fala lá com a Ivy. E aí ela entrou.
É isso, gente, né? Valoriza o que você tem para entregar e seja honesta com a sua entrega. Isso com certeza vai ajudar bastante aí. Você não precisa ir contra, né, o que você acredita. Você vai, com certeza, entendendo o seu produto, entendendo as necessidades do cliente, vai casar ali alguma coisa e com certeza você vai ter muito mais sucesso. Certo? Posso ir para o quinto passo? O que vocês acham? Estou falando muito rápido. Falem aí para mim. Beleza. Quinto passo. Receba não. Você acha que eu não recebo não? Conte aqui para mim. Você acha que as pessoas não me falam não? Não. Palavra difícil de falar. O medo de você receber não faz você perder o sim. Já parou para pensar nisso? Então, ó, se eu tivesse o tempo inteiro medo de entrar aqui numa sessão, numa reunião e não ter ninguém, eu nunca faria, né? E pode acontecer, eu já tive. Mas depois as pessoas assistem no gravado e vêm falar comigo, né? A mesma coisa de você. O medo de você não ter ninguém na sua live faz você não fazer live. O medo de você receber não do seu cliente faz você não ir atrás do cliente. O medo de você ser julgada faz você não enviar propostas para o seu cliente. Você não se valoriza. Então, gente, é importante. E mesmo para aquelas pessoas que falaram não, você tem que manter contato. Porque talvez ela falou não hoje. Ela não falou não para você, ela não falou não para você, pessoa. Ela falou não para o seu serviço ou para o seu trabalho agora. Talvez ela não esteja preparada, talvez ela realmente não esteja com condições financeiras, talvez ela não entendeu ainda que ela precisa daquilo, mas ela já teve um primeiro contato com você. Então você entra em contato com essa pessoa, pergunta o que você precisa, como que a gente pode melhorar? Você precisa de customização no pagamento? Até quando você precisa para me dar essa resposta? Combinem datas, né? É a melhor forma de você entender. Todo não que você receber, você vai se preparando para o próximo. Porque aquela objeção você já ouviu uma vez. Você vai saber contornar da próxima. Você vai entendendo as necessidades do seu cliente, você usa, inclusive, no seu discurso. Fulana, você está preparada para conseguir o resultado X que a gente conversou? Com o meu serviço YZ, eu consigo te ajudar nisso. Eu te direciono nisso. Eu vou te orientar a conseguir o objetivo B. Então, você mesma já consegue entender o cliente e trabalhar essa objeção que ele te deu. Certo? Então, receba não. Tá tudo bem. E, ó, vou te contar um segredo. Ninguém vai saber. Só você e o cliente, tá? Ninguém vai saber que ele te falou não. Você vai saber e você vai se preparar para a próxima. Você só não pode achar que começar hoje é ter o seu melhor resultado hoje. Quem aí acha que vai fazer um post e vai lotar a agenda? Não sejam ingênuos. Não é um post que vai fazer você vender pra caramba. Não é um post que vai fazer você encher sua agenda. Não é um post que faz você ter uma empresa no digital. Certo? Estamos combinados? Não é um post, tá? É muito mais do que isso. É posicionamento com consistência, com coerência, com constância. É sim você ter contato com o seu cliente, é você entender isso que eu falei para você em todos esses passos, é você receber não, é você melhorar todos os dias. É sobre você seguir com seus valores, é mais, certo? Muito bom. E ó, você pode contar com a minha ajuda, com a minha experiência, para ter um melhor mix de produtos, entender uma esteira de produtos, um funil de vendas, ter posicionamento profissional e rotina de vendas. Porque eu tenho, ó, aqui a minha mentoria de 6 meses, né? A Impulso 5K é uma mentoria de 6 meses, que apesar dela ser em grupo, o direcionamento é individual. Então, a gente tem quinzenalmente um encontro, onde você abre o microfone, você me fala das suas dificuldades, eu faço os seus direcionamentos.
A gente tem um grupo no WhatsApp, que eu estou ali o tempo inteiro respondendo para você essas informações. Ive, não sei como responder essa objeção, não sei onde que eu clico nesse sistema aqui para conseguir colocar o meu produto, de repente eu estou criando um e-book, eu estou fazendo um imã digital, eu estou atraindo mais leads aqui para minha conta, como é que eu faço isso? Então eu estou ali para dar suporte para vocês e direcionamento para que vocês consigam ter mais, para que vocês consigam realmente ter um posicionamento bacana e vender mais os produtos de vocês, certo? Com a minha metodologia Voar. O que significa isso, né? Dentro da metodologia, são 4 pilares para a gente trabalhar várias coisas ali. Então, valorização do seu produto, online lucrativo, né? Posicionamento seu e da sua empresa, atendimento e retenção. Gente, isso é tão importante. Eu vejo tantas empreendedoras, tantas pessoas que começam no digital fazendo o quê? Só olhando para fora. Eu quero atrair seguidores, quero atrair seguidores. O seguidor não paga boleto, né? E muitas vezes você perde o olhar para quem já está com você. Você não dá atenção para quem já está com você. Olha, eu vou te contar que esses dias eu levei 2 tapas na cara, eu brinco, né? Porque eu conheci um profissional que recebeu um prêmio de uma das plataformas, assim, um prêmio gigante, mais de 10 milhões de faturamento, e a rede social dele é pequena. Por que a rede social dele é pequena? Porque ele foca em quem está com ele. Quem está com ele é que compra dele. E ele está o tempo inteiro focado nessas pessoas. Você não precisa ter 1 milhão de seguidores para fazer dinheiro. É isso que vocês ainda não entenderam, né? Então, pensem sobre isso. Então, como é que funciona a mentoria Impulso 5K para você chegar aí nos seus 5 mil ou mais por mês? A gente faz um plano de ação imediato, tá? Então, você tem uma reunião comigo fechada aqui no Zoom, só eu e você, para você me contar o seu momento e eu fazer um plano de ação para já. O que você vai fazer a partir de agora, para você começar a ter resultados. Você tem acesso ao e-book, você tem acesso ao workshop. Eu fiz um pacote aí do Canva com mais de 150 templates, roteiro de stories, roteiro de venda, para você não ficar pensando muito, para você ir lá e aplicar o que eu ensino vocês, tá? Tem também acesso a todos os treinamentos e produtos que eu fiz a lançamento até dezembro. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, só para quem está aqui comigo agora vai saber. Essa semana eu já vou lançar um workshop criando e vendendo o meu primeiro e-book. Então, eu vou ensinar vocês como criar, né, um e-book do zero. Como é que vocês fazem isso? Onde pesquisar nome? O que eu posso fazer para as capas? Tudo isso. E onde que eu posso vender e como. Tem, inclusive, o passo a passo de como colocar o seu e-book para vender, tá? Então, já fiquem aí de olho, que eu estou de olho em vocês e eu não perco tempo, não. Já trouxe aqui o workshop que vocês me pediram e aí eu quero ver todas vocês comigo, para vocês criarem conteúdo, criarem e-books e viverem do conhecimento de vocês também, tá? Então, a gente não pode deixar todos os nossos ovos na mesma cesta. Já ouviram esse ditado? Então, se você só tem um serviço, um produto, e de repente aquele lá não está indo bem, como é que vai ser? Então, a gente precisa ter outras coisas. E um e-book, sim, é uma saída muito legal, tá? Então, por favor, depois olhem com carinho essa proposta aí que eu vou fazer para vocês, porque eu quero ver vocês aí ganhando mais dinheiro. Aí vocês vão ter, então, acesso a todos esses meus treinamentos aí, tudo que eu estou lançando até dezembro. Suporte via e-mail e WhatsApp por 6 meses, tá bom? Então, a cada 15 dias a gente tem os encontros. Vocês têm lá o meu suporte por WhatsApp. Se não quiser colocar no grupo, manda por e-mail, eu respondo para você também, te dou o direcionamento. Se precisar, manda o vídeo, tudo certinho, por 6 meses. E essas reuniões quinzenais para a gente conversar e ir alinhando os pontos, certo? Muito bom. Para você entender um pouco mais e deixar aqui na sua vista, né, que eu falei dos 4 pilares que eu trabalho dentro. Então, o primeiro é a valorização do produto. Então, a gente identifica, faz análise dos produtos e serviços que você pode vender, porque não é só de um produto que uma empresa vive, né? Eu estou fazendo agora, por exemplo, com uma aluna que ela é maquiadora e cabeleireira. Então, a gente está entendendo quais outras coisas que ela pode ter ali. Então, ela sim está criando e-book, ela vende produtos de maquiagem físico e assim por diante. Então, está sendo bem legal essa experiência. E, claro, né, que muitas pessoas juntas, com experiências ali diferentes, rodando, vale a pena e ajuda bastante.
Utilizamos técnicas de neuromarketing, neurovenda para criar conexão com as pessoas. A gente tem estratégia para precificar os nossos produtos, os nossos serviços. Isso é importantíssimo. Se você não sabe quanto custa a sua hora, quanto custa o seu serviço, qualquer coisa vale, né? Tem que entender melhor isso. Aí a gente vai para o online lucrativo. E aí a gente vai explorar oportunidades do ambiente online. Será que você pode fazer um workshop? Será que você pode fazer aulas como eu estou fazendo? Será que você pode ter um curso? O que mais você pode fazer além da consultoria, além do serviço que você já presta, além do serviço de maquiagem? O que mais você pode ter, certo? Muito bom. Aí a gente tem, né, o terceiro pilar, que é o atendimento e retenção. Aí a gente vai falar sobre a importância do atendimento de alta qualidade, retenção dos clientes, crescimento sustentável do seu negócio, porque não é só para hoje, né? Você tem que pensar a médio e longo prazo. A gente vai focar em técnicas de atendimento e personalização, resolução de problemas, criação de experiências para o nosso cliente. Então, isso eu acho que eu estou indo bem aqui e eu posso ajudar você também. Então, quais são as coisas que eu consigo incluir para valorizar ainda mais o meu trabalho e ajudar o meu cliente a chegar, né? Lá, com com todo o suporte que ele pode ter. Fidelização do cliente, como pedir feedback, né? Isso é importantíssimo. E aí a gente passa para o último, que é o R ali, ó. Não sei se vocês perceberam, mas são os pilares, né, do voar. Então, o R é resultados duradouros. A gente vai alcançar resultados consistentes. Então, a gente precisa entender como desenvolver estratégias que continuem, como que a gente pode avaliar, né, resultados, mensurar esses números de forma que a gente entenda o que continua e o que muda. O que a gente precisa adaptar, né? Porque às vezes a gente fica lá só batendo cabeça numa única coisa, mas será que isso aí tá bom? Será que é isso que tá dando certo? Então, se a gente não medir o que não é medível, o que não é mensurável, não dá para a gente melhorar, não dá para a gente continuar. A gente vai sempre indo no escuro, tá? Então, ó, a gente vai abordar técnicas de prospecção, sim, contorno de objeções, roteiro, né, de vendas, funil de vendas. Ninguém aplica funil de vendas. Eu sempre vejo, eu pergunto, às vezes a pessoa faz assim para mim, hã? Quê? O que é isso? O que come? Onde que vive? Né? Então, é importante vocês entenderem o que é esse funil de vendas e sim aplicar no negócio de vocês, tá? Realmente ter uma rotina de trabalho organizada, uma rotina de vendas, que você pode abordar o cliente, isso é importantíssimo. Muito bom, então, como que funciona isso? O seu próximo passo é você vir para a mentoria Impulso 5K. Se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de ajuda, se você quiser saber se você está pronta para isso, marca uma reunião comigo para a gente conversar, para você entrar de uma vez e sair dessa inércia aí que você está, tá? Então, ó, a mentoria, ela tem o preço de 5.997, mas para quem está aqui comigo na reunião, é 4.997. Você pode dividir isso em até 12 vezes. E, gente, pasmem, isso é menos de R$17 por dia, tá? Então, se você toma um café na rua, se você come uma pizza no final de semana a mais, pronto. Você já pode, se você cortar isso daí, um dia você já está pagando isso tudo. E eu tenho certeza que com a estruturação dos seus serviços, da sua esteira, do seu mix, tudo certinho, com o meu acompanhamento, você vai ganhar muito mais com o seu serviço. Você nem vai precisar pensar em cortar a pizza do final de semana, tá? E para garantir tudo isso, né? Então, esse valor com R$1.000 de desconto, todos os bônus, e começar já, você precisa fechar até sábado a sua inscrição, tá bom? Até sábado. Então, se você está comigo lá no grupo, fica de olho, eu vou mandar o link com a promoção até sábado. Então, feche lá, entre lá, dê uma olhada, já faça suas contas e vem comigo, fica com o seu cartão na mão, que a hora que eu mandar o link, você já entra lá. Se você precisar de ajuda, precisar entender um pouco mais, querer saber alguma curiosidade, alguma coisa sobre a mentoria, fala lá, chama ou o administrador, tá bom, do grupo, ou me chama no direct do Instagram, que eu fico à disposição para responder tudo que você precisar, certo? Então, só para reforçar,
até sábado, tá bom? O valor da minha mentoria é 5.997. Se você entrar na plataforma hoje, você vai ver. Mas o valor para quem está comigo nessa reunião é 4.997, porque sim, eu vou honrar quem é ágil, quem quer tomar essa ação agora aqui comigo, certo? Muito bom, gente! Vocês gostaram dessa aula? Eu adorei falar um pouco sobre esses pontos aí, falar sobre como a gente pode vender com mais tranquilidade, para a gente ter mais estratégia, para a gente não ficar tipo, ai meu Deus, que tristeza aqui, o que vai acontecer? Não consigo. É muito importante você saber que sim, você consegue. O seu trabalho é valiosíssimo. Tem alguém lá fora precisando do que você vende. E se você não está vendendo, você que é egoísta, viu? Você não está oferecendo o benefício e a solução que as pessoas estão procurando. Então, larga esse medo, tá bom? Deixa eu até parar de compartilhar a tela aqui para a gente conversar olhando no olho. Então, olha aqui na bola do meu olho e entenda, você é maravilhosa, o seu trabalho é necessário, muitas pessoas estão buscando aí o que você vende, só que o seu medo aí de levar não está te impedindo de levar sim, né? Então você precisa repensar, pensa nos benefícios, na transformação, valoriza o que você tem e bota para jogo, tá bom? Olha, muito bom, adorei. Tem gente querendo aprender workshop, o que mais vocês querem aprender? Então, vem comigo que vai ser demais, vai ser incrível. Já vamos com tudo, tá bom? Eu estou esperando vocês aqui dentro da Impulso 5K, quero ver vocês ganhando muito dinheiro. Vai ser uma delícia. Quanto mais dinheiro as pessoas que estão à nossa volta ganham, mais dinheiro a gente ganha também. Vocês já ouviram isso? Eu acredito nisso. Uma vai puxando a outra. Olha, um beijo. Até quinta-feira que vem, não se esqueçam, quinta-feira, às 19 horas, a gente tem esse compromisso. E eu sempre vou falar aqui de assuntos importantes aí para o seu negócio, certo? E olha só, né? Eu sempre vou falar e você ainda pode ter a minha ajuda por 6 meses, em tempo ali, juntinha com você, dentro do WhatsApp, falando diretamente para o seu negócio. Então, não perde tempo e vem comigo para Impulso 5K, tá bom? Beijo para vocês, bom fim de semana. Fica ligada, sempre tem coisa diferente lá no nosso grupo. Depois me falem se vocês fizeram o download do PDF gratuito que eu deixei lá para todo mundo, tá? Então tem um manual de como criar conteúdos que vendem. Vocês já baixaram esse material? Tá lá. E eu não sei se vocês perceberam, na descrição do grupo também tem um form onde você pode aplicar para ter uma reunião comigo, tá bom? Eu seleciono algumas pessoas e eu faço esse contato para falar com vocês nessa reunião. Então, aplica lá. Apesar de ser uma reunião gratuita, não é para todo mundo. Eu faço, sim, a avaliação e eu vejo quem é que está precisando mais dessa reunião, certo? Para você sair de lá já com um plano de venda. Agora sim, beijo, tchau e até a próxima quinta-feira.